Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo. E hoje vamos resolver as questões de física da UERJ 2021. Vamos lá. Observe a reprodução da tela Cena Rural de Cândido Portinari, na qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg. Então vamos destacar aqui para realizar determinada tarefa. Ele faz um movimento com a enxada que desloca seu centro de massa C entre os pontos X e Y, sucessivamente, em uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que, no final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho T. Observe o esquema. Aqui temos já a representação do movimento da enxada. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mínimo de T em joules é igual a... Bom, pessoal, trabalho, a gente sabe qual é a equação, né? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, o trabalho aí é a massa, que é 1,3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,8. Então, trabalho, 1,3 vezes 10 dá 13, 13 vezes 0,8, 10,4 joules. Só que isso é repetido 50 vezes. Então, 50 vezes 10,4. E isso dá 520 joules. Então, a opção correta a ser marcada é a letra B. Bom, agora vamos resolver a questão de número 34. Vamos lá. Uma empresa testou 4 molas para utilização em um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, elas foram fixadas a uma haste horizontal e em suas extremidades livres foram fixadas corpos com diferentes massas. Observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas K, das molas, quanto as massas dos corpos, como está aí na tabela. Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação. Bom, pessoal, ele quer a mola que apresentou maior deformação, então maior X. Então, vamos descobrir qual dessas molas tem maior X, maior deformação. Então, na extremidade dessas molas foram colocados corpos, né, de massas diferentes, como está aqui, ó. Temos que lembrar o seguinte, pessoal. A força-peso ela vai deformar essa mola, tá bom? Então, vamos lá. O peso para 9 kg, a gente sabe que peso é massa vezes gravidade. O peso aqui para cada item é 9 newtons, porque vai ser 0,9 vezes 10, que é a gravidade, 1,2 vezes 10, que é a gravidade, vai dar 12 newtons, 1,8 vezes 10, que é a gravidade, vai dar 18 newtons, 1,4 vezes a gravidade, que é 10, vai dar 14 newtons. Lembrando da lei de Hooke que força elástica é igual a Kx, vamos determinar o x. X, que é a deformação, é igual a força dividido pela constante elástica. Na situação 1, temos a força vale 9, dividido pela constante elástica, que é 0,9, e isso dá 10 centímetros. No 2, temos 12, que é a força, dividido pela constante elástica, que é 0,8, e isso vai dar 15 centímetros. No item 3, temos a força, que é 18 newtons, dividido pela constante elástica, que é 0,6, e isso dá 30 centímetros. No item 4, temos 14 newtons, que é a força, e 0,7, que é a constante elástica. E isso aí vai dar 20 centímetros. Então, aqui tem maior deformação, é a mola 3, essa mola aqui. Então, a opção correta a ser marcada é a letra C. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão de número 35. Vamos lá. Considere um circuito contendo um gerador de resistência interna R, constante, e não nula. O gráfico que representa a variação da tensão U em função da corrente I, estabelecida nesse circuito, é... Bom, pessoal, o gráfico de um gerador elétrico
com uma resistência interna constante é a letra A. Aqui temos o máximo valor para a sua diferença de potencial, força eletromotriz, quando a corrente é igual a zero, ou seja, o gerador está desconectado do circuito, e aqui temos a chamada corrente de curto-circuito. É um gráfico decrescente, então é a opção A. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão de número 36. Vamos lá. Na figura a seguir, está representado um decantador utilizado em um processo de remoção de impurezas da água, como partículas de terra e de areia fina. Observa-se que, da altura onde se indica a decantação até o fundo do decantador, há uma distância de 36 centímetros, como está aqui representado na figura. Nessas condições, a diferença de tempo da terra e da areia em segundos corresponde a... Bom, temos a velocidade de decantação de cada um e temos a distância. Aqui está em centímetros e aqui está em metros por segundo. 36 centímetros é a mesma coisa que 0,36 metros. Bom, vamos determinar o tempo. A gente tem a distância a ser percorrida e a velocidade. Então, vamos lá. Lembrando que velocidade é distância sobre tempo. Logo, tempo é a distância sobre a velocidade. Então, o tempo para a Terra é igual à distância que a Terra vai percorrer, que é 0,36 metros, dividido pela sua velocidade, que é 0,01. E isso dá 36 segundos. O tempo da areia é igual à distância que ela vai percorrer, que é a mesma, dividido pela sua velocidade, que é 0,24. 0,36 dividido por 0,24 é igual a 1,5 segundos. Bom, a diferença de tempo da Terra com o da areia é igual a 36 menos 1,5. Essa diferença é igual a 34,5 segundos. A opção correta a ser marcada é a letra D. Bom, agora vamos resolver a questão de número 37. Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocados em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspenso por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Em seguida, através da válvula V, retira-se grande parte do ar do interior do recipiente. A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza física. O referido processo de transferência de calor e a grandeza física em questão são, respectivamente... Bom, pessoal, quando é retirado uma grande parte de ar, ele fala que predomina um processo de transferência de calor. Esse processo de transferência de calor é o processo irradiação, já que ele não precisa de um meio para se propagar. E a grandeza física que vai se alterar é a temperatura, já que vai haver troca de calor. Então, a opção correta a ser marcada é a letra C. Bom, temos 3 processos de transferência de calor. Condução, que ocorre nos sólidos, através de agitação molecular. Convecção, que ocorre nos fluidos, líquidos e gases, através de uma diferença de densidade do fluido, que ocasiona uma corrente de convecção. E radiação, que é por ondas eletromagnéticas, que não necessita de um meio para se propagar. Bom, agora vamos resolver a questão de número 38. Um elétron E, de massa m e carga q, executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B igual a 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Admita que a razão carga-massa seja igual a 1,6 vezes 10 a 11 Coulomb por quilograma. Nessas condições, a velocidade angular em radianos por segundo desenvolvida pelo elétron é igual a... Utilizando a regra da mão esquerda, a gente determina o sentido da força magnética para o centro da trajetória circular. A força magnética é a força resultante nessa trajetória circular.
então ela é a própria força centrípeta. Bom, pessoal, força magnética é QVB. Carga do elétron vezes a sua velocidade vezes o campo que ele está imerso, que é igual a mv ao quadrado sobre R. V eu corto com V, eu tenho que QB é igual a mv sobre R. Lembrando que V é igual a ômega-R, já que a gente quer a velocidade angular, então eu vou escrever no lugar do V ômega-R. Vai ficar QB é igual a m ômega-R sobre o R. Esse R eu corto com R, eu tenho que QB é igual a m ômega. Bom, se eu jogar o m para lá, eu vou ter Q sobre m vezes B é igual a ômega. Bom, então ômega é igual Q sobre m, ele nos forneceu o valor que vale 1,6 vezes 10 a 11, vezes o B, que ele também nos forneceu o valor, que vale 3 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5. Então, ômega é igual a 3 vezes 1,6 vai dar 4,8. Vezes 10 a menos 5, 10 a 11, 10 a 6 radianos por segundo. Então, a opção correta aí a ser marcada é a letra A. Bom, pessoal, agora vamos resolver a última questão do vestibular UERJ de Física, que é a questão de número 39. Vamos lá. Uma lente convergente conjuga uma imagem cuja altura é 3 vezes maior que a do objeto. Então, o A é igual a 3. Esse A ele pode ser positivo ou negativo. Então, vamos colocar um mais ou menos. Se a imagem for invertida, ele é negativo. Se a imagem for direita, ele é positivo. Vamos lá. Posicionado entre o centro óptico e o foco. Bom, pessoal, quando você coloca um objeto entre o centro óptico da lente convergente, você tem aqui a lente. Você tem o foco e o centro de curvatura. Quando você coloca um objeto entre o centro óptico, que é esse ponto aqui, e o foco, ele vai te dar somente uma opção de imagem, que é virtual, direita e maior. Bom, com essas informações, a gente já sabe que o A ele vai ser positivo, então A é igual a 3, já que é a imagem direita. Se ela fosse invertida, aí seria menos 3. Esse objeto se encontra a 12 centímetros de distância do centro óptico. Bom, então, a distância do objeto, que é o P, vale 12 centímetros. A distância focal da lente em centímetros corresponde a... Bom, pessoal, temos o valor de A e P. Ele quer o F. Temos uma equação para isso. Poderíamos utilizar outras equações? Sim. No estudo analítico de lentes esféricas, temos algumas equações. Mas eu vou usar uma específica para resolver essa questão, que é essa aqui. A ampliação é igual a F sobre F menos P. F é a distância focal e P é a distância objeto. Temos o A e o P, só precisamos descobrir o F. O A vale 3, é igual a F, que a gente quer saber, sobre F menos 12. Jogo para lá multiplicando, faço distributiva. 3F menos 36 é igual a F. F para cá, 36 para lá, temos 2F, porque vai ficar 3F menos F, vai dar 2F, igual a 36. Joguei o menos 36 para lá, ficou positivo. F é igual a 36 dividido por 2, que dá 18 centímetros. Então, a opção correta a ser marcada é a letra C. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.